sabedoria e o ensino. Essa palavra aqui, paranécias. Loucas ou loucos. Provérbios capítulo 10, versículo 21 diz assim: os lábios do justo apacentam muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Essa é uma outra palavra para poder explicar para nós o sentido da palavra nessos. Porque tanto no hebraico como no grego o sentido é o mesmo. Então eu chamo a atenção de vocês para isso. E por quê? Para mostrar a severidade, a seriedade, as implicações severas que residem aqui nessa parábola das 10 virgens. Percebe isso? Aqui você vai ver justamente isso. Então deixe-me avançar para um outro ponto, porque existem duas características das virgens prudentes. E essas duas características nos levam a meditar, a refletir sobre a situação das virgens nécias, e que isso sirva para sondar o nosso coração. Então deixe-me colocar essas duas. Battery is low. Please charge. Capítulo 25, versículo 4. Veja se diz assim: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E nós sabemos que, com relação às virgens nécias, foi o contrário. Elas tinham as suas lâmpadas, mas elas não tinham azeite suficiente. E isso tem a ver com algo que eu disse ontem para vocês. Está lá em Atos capítulo 7, versículo 51, resistir ao Espírito Santo. Capítulo 4 e o versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo. Um minutinho só que eu tive problema aqui com o som. Tinha só. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito Santo. Isso tem a ver com essa primeira característica aqui das virgens nécias, que faz uma sombra para esse primeiro ponto que eu mostro para vocês. As virgens prudentes, elas levaram azeite nas vasilhas. E nós sabemos que o azeite nos fala do Espírito Santo, do Paracleto. Aquele que Jesus disse lá em João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador. Esse outro aqui indica alguém como Ele mesmo. Este outro com o mesmo propósito. O Espírito Santo, escute o que eu vou te dizer. O Espírito Santo está dando continuidade à obra de Cristo. Aquilo que Cristo fez durante aqueles 3 anos e 6 meses com os seus discípulos. Aquilo que ele fez durante aqueles 40 dias após a sua ressurreição. Aquilo que o nosso Senhor fez em termos de vida, em termos de ensino para os seus discípulos, o Espírito Santo está fazendo hoje. Porém, Cristo fez toda a sua obra com eles. O Espírito Santo está fazendo a obra dentro de nós. Senhores, isso está escrito na Bíblia. Isso é vida espiritual. Volte o vídeo, escute outros. Vocês vão ver que todos vão levar para essa vida espiritual que a gente prega aqui na academia. E prega, porque é o encargo no meu coração de pregar Cristo, de falar da Bíblia, de ter uma vida espiritual e falar com toda a minha rede social, onde que talvez 5% tenha algum ouvido para nós, mas que nós queremos que todos venham a ter, certo? Que não conseguiríamos isso, porque nem Cristo conseguiu. Nem Cristo. Ele veio falar do reino, cravaram ele naquela cruz daquele jeito. E assim foram vários discípulos dele até os dias de hoje. Paulo foi decapitado. É assim a vida de um cristão. Vai carregando a cruz. E Deus está vendo. O Pai Celestial está vendo. Ou o Pai não viu Cristo carregando a cruz? Não viu Cristo apanhar, ser cuspido, etc. Lógico que viu. Espiritualmente. Isso vale para a gente hoje.
Sem Espírito Santo não dá, senhor. Ele é esse outro. E a porção dobrada do Espírito é porque nós temos dois paracletos. Quando Jesus disse, eu rogarei ao Pai, ele nos dará outro paracleto. Porque nós temos dois paracletos. Um está no trono por nós e o outro está dentro de nós. Percebem isso? Então aqui, um está no céu e o outro está na terra. João capítulo 16, versículo 13, diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo que estiver ouvido, e vos, esta palavra que eu quero ajudar vocês a ver, e vos anunciará as coisas, escute, vos anunciará as coisas que hão de vir. Irmãos, como que o Espírito Santo pode me alertar? Como eu posso me preparar sem ele? Você não vai conseguir se preparar sem o Espírito Santo. Não. Se você o tem entristecido, se você o tem resistido, se você tem apagado o Espírito Santo. Sabe como que nós chamamos isso à luz de Mateus 25? Loucura! O cúmulo da tolice. Porque você não vai resistir aos apelos do mundo. Você não vai conseguir resistir ao poder dessa cultura perversa da nossa geração. Mas se você tiver o Espírito Santo dentro de você, habitando, não entristecido, mas que ele estiver comunicando Cristo, testemunhando Cristo, aplicando Cristo. Vou usar uma palavra que você vai saber traduzir. Substantificando tudo que Cristo ensinou. Te lembrando de tudo que Cristo fez, ensinou. Isso é substantificar, é trazer a realidade de toda a obra de Cristo para dentro de você. Você o terá. E você pode dizer que você está cheio do Espírito. Eu gostaria que todo mundo na face da terra escutasse isso. Mas que tivesse a revelação que tem aí. Mas isso depende do Espírito Santo. Só quem nasceu de novo, só quem tem o Espírito vivificado, que pode ouvir isso. Só esse que pode ter essa revelação. Mas é fantástico. Espero que você que esteja me ouvindo não só tenha tido essa revelação, como tenha outras tantas. Sabe que a revelação não vem da minha pessoa. Também não vem do preletor. Vem do Espírito Santo. É ele que habita o seu coração. Irmãos, deixe-me colocar um texto aqui. Apenas uma citação. Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas, aqui tem uma conjunção que ela estabelece um contraste. O vinho aqui tem a ver com o prazer da vida, com a alegria deste mundo. Então ele está dizendo isso de uma maneira tão clara para nós. Mas enchei-vos do Espírito. Essa frase, mas enchei-vos do Espírito, ela é de uma grande riqueza. Por quê? Porque se você estuda esse texto, você vai ver aí que o modo do verbo é o imperativo. Sabe o que significa isso, irmãos? Escute. Sabe o que significa essa frase? Enchei-vos do Espírito, que é uma ordem de Deus. Um cristão que não tem uma vida cheia do Espírito está em desobediência. Em desobediência. Presta atenção. Um cristão que resiste ao Espírito, que entristece o Espírito, Ouçam. que apaga o Espírito, está em desobediência. Então, isso é muito importante, é uma ordem, que é um imperativo. E deixe-me dizer algo para vocês. Está vendo aqui a palavra anunciará? Essa palavra no texto grego, eu vou usá-la aqui para explicar, porque ela tem dois vocábulos. É anagkelos. Então, o primeiro vocábulo é ana. E o outro é agelos, da onde vem a palavra anjos, mensageiro. E essa palavra ana significa entre dois pontos, dois acontecimentos. Escute que coisa linda. Em português você vai ler essa palavra 1000 vezes e você não vai entender. Agora, olha a tradução dela.
Aqui, essa palavra anunciar significa o mensageiro que está entre dois acontecimentos. O Espírito Santo é o mensageiro que está entre os dois acontecimentos. Quais são esses acontecimentos? A primeira vinda e a segunda vinda. E o que ele está fazendo? Ele está nos preparando, ele está nos alertando, ele está produzindo em nós, o anelo pela volta do Senhor. Se você tem perdido o anelo pela volta do Senhor, você sabe o que você perdeu? Você tem resistido, você tem entristecido, ou você tem apagado o Espírito Santo. É por isso que você perdeu o anelo pela volta do Senhor. Isso é muito sério, meu irmão e minha irmã. Eu falo isso para você debaixo das mãos do Senhor Jesus. Vá aos pés dele, peça ajuda. Eu falo isso com meu coração aqui debaixo das mãos do Senhor. Não brinque com isso, porque a tônica das palavras aqui. Faço minhas as palavras que o Luiz Fontes está dizendo. Imploro, suplico que tenham a habitação do Espírito Santo. E depois obedeçam a Deus, que é para nós nos enchermos do Espírito Santo. Isso não é fácil, mas é possível. Se Deus tem essa vontade, se o Pai quer que o Filho faça isso, o mínimo que nós fazemos é obedecer. Em Mateus capítulo 25, expõe para nós a seriedade daquilo que o Senhor está falando para os seus discípulos, sobre essas virgens nécias. As prudentes tinham lâmpadas, mas tinham azeite. As nécias não tinham. Veja isso, irmãos. O outro ponto que eu quero lhes mostrar está no versículo 10, quando diz assim: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram para as bodas. Olha essa frase: e fechou-se a porta. Apercebidas. Aqui é outra forma de dizer preparadas. Meu irmão, eu volto a dizer algo para você. Minha irmã, ouça isso. Você está preparado? Ontem Vamos você nos estava preparado? preparar. Quando você chegou aqui, meu irmão, você estava preparado? O mês passado, você esteve preparado o tempo todo? Eu falo isso com o coração quebrantado diante do Senhor. É duro. Porque é sério, irmãos. Nós não podemos achar que a vida cristã é uma coisa qualquer. Não é? A vida cristã Mais importante. é uma dádiva indescritível. A vida cristã é o resumo de tudo aquilo que implica a vida de Cristo.